Boa noite. Bom, vamos começar aqui com os resultados da questão 17.2, referente à lista 3 de análise de custos. Bom, vamos começar aqui pelos dados. Preço de vendas por unidade, R$ 600. Despesa variável, 5%. Custo variável, R$ 200. Custo por unidade. Custo fixo total, 2.400.000. Despesa fixa, 350.000. Outro dado que ele oferece na questão é a quantidade produzida e quantidade vendida. Em outubro, foram produzidas 8.000 unidades e vendidos 7.000. Em dezembro, 16.000 unidades produzidas e, novamente, 7.000 unidades vendidas. Em dezembro, 4.000 unidades produzidas e 14.000 unidades vendidas. Então, se a gente for observar aqui, durante os 3 meses, ele produziu 28.000 unidades e vendeu as mesmas 28.000 unidades. Não ficou nada no estoque de dezembro. A receita de vendas, eu já tirei aqui de todas as competências. Em outubro, foram R$ 600 vezes 7.000 unidades, 4.200.000. Em novembro, foi a mesma quantidade vendida e mesmo preço de vendas, então 4.200.000 novamente. E em dezembro, ele vendeu 14.000 unidades vezes R$ 600 de venda, 8.400.000. A questão, ela perguntava para a gente a DRE, pelo custeio de absorção e pelo custeio variável, e também os estoques finais de produtos acabados de cada período e por cada tipo de custeio. Então, vamos começar com a DRE, pelo custeio de absorção de outubro. A receita de vendas, como eu já passei aqui, 4.200.000. O meu CPV, nesse caso, ele é composto pelo custo fixo e pelo custo variável. O custo fixo, a gente tem 2.400.000 total. Então, esse total é referente à produção do mês. Como foram vendidas apenas 7.000 unidades, então temos 2.400.000 dividido por 8.000 vezes 7.000 unidades, que me dá um total de 2.100.000. Custo variável, ele é R$ 200 por unidade. Então, 7.000 unidades vendidas vezes R$ 200. 1.400.000. Meu resultado operacional bruto referente à receita de vendas menos o CPV dá um valor total de R$ 700.000. Aqui temos também as despesas variáveis, que são 5% da receita de vendas, 210.000, e as despesas fixas, que é o valor total descrita na questão, 350.000. O meu lucro operacional bruto, meu resultado operacional líquido, desculpa, não bruto, líquido da questão, em outubro, por absorção, é 140.000. Aqui eu já vou também passar, então, o estoque final de produtos acabados de outubro. Como ele vendeu 7.000 unidades de 8.000, ficou 1.000 unidades em estoque, que é o que eu tenho aqui. Essas 1.000 unidades, eu vou ter tanto o custo variável quanto o custo fixo dela. Então, 200 reais vezes as 1.000 unidades, mais os 2.400.000, dividido pela produção do período, que é 8.000, vezes as 1.000 unidades que permanecerão em estoque. E dá um total de 500.000 reais de estoque de produtos acabados. Agora vamos para a comparação pelo método de custeio variável. A receita de vendas, ela não vai mudar. Na verdade, a única coisa que a gente vai ter alteração é realmente nos custos fixos, já que os demais dados eles não vão sofrer alteração. Então, a receita de vendas, 4.200.000, custo variável, que são os 200 reais vezes a produção vendida, 1.400.000, despesas variáveis, que são 5% da receita de vendas, 210.000, me gera uma margem de contribuição de 2.590.000. Então, vamos para a diferença entre o custeio de absorção, que está aqui no custo fixo. No custeio por absorção, ele não foi o valor total para a DRE, foi apenas o que o que foi vendido. Já no custeio variável, o valor total da despesa, do custo fixo, ele vai ser agregado na DRE. Então, tá aqui os 2.400.000 de custo fixo e também as despesas fixas de 350.000. Então, neste caso,
ele gerou um prejuízo líquido de 160 mil reais. E outra diferença que a gente vai ver também vai ser no estoque, já que o estoque de produtos acabados final também vai ser apenas os custos variáveis. Como ficaram 1.000 unidades em estoque, são os 1.000 vezes os R$ 200 de custo unitário. Vamos agora para o comparativo de novembro. Bom, receita de vendas, ela vai permanecer 4.200.000, já que a quantidade vendida e preço unitário continuam os mesmos. O CPV aqui é um pouco mais complicado, um pouco diferente, já que a gente vai ter um estoque inicial de produtos acabados do mês anterior e vai nos ficar também um estoque final de produtos acabados. Bom, os 500 mil a gente já sabe de onde saiu, que foi o estoque final de produtos acabados do mês anterior. No período seguinte, ele vai ser o estoque inicial. Os 5.600.000 é o meu CPP. Meu CPP é o meu custo de produção do período. Então, eu vou ter os 2.400.000, que são os custos fixos, os R$ 200 vezes as 16 mil unidades produzidas. Então, me dá um valor de 5.600.000. Considerando que essa empresa ela é tratada pelo PEPS, então o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então a gente vai considerar que então o custo unitário dos produtos das 16 mil unidades é os 5.600.000 dividido pelas 16 mil unidades. Me dá R$ 350 unitário. Esses R$ 350 unitário multiplicado pelas 10 mil unidades que permanecem em estoque, vai me dar um estoque final de 3.500.000. Então, o meu CPV é 500 mil mais 5.600.000 menos 3.500.000, que dá um total de 2.600.000, é o que eu tenho aqui. O resultado operacional bruto, nesse caso, fica 1.600.000. Então, eu diminuindo as despesas variáveis e despesas fixas, também permanecem as mesmas, já que não teve alteração na receita. E o meu lucro líquido do período de novembro é 1.040.000 pelo custeio por absorção. E aqui a gente já tem o valor do estoque final, que é 3.500.000. Pelo custeio variável, a gente permanece com o mesmo critério, o único custo que vai ter diferença aqui na segregação vai ser o custo fixo. E como em outubro foi vendido 7.000 unidades, em novembro também foi vendido 7.000 unidades, os valores vão ser os mesmos aqui. Receita 4.200.000, custo de 200 vezes 7.000, 1.400.000, 5% da receita, 210.000 de despesas variáveis, margem de contribuição de 2.590.000, custo fixo total 2.400.000 e despesas fixas totais 350.000. Um resultado líquido de menos 160.000, ou um prejuízo líquido de 160.000. E aqui a gente também vai ter o estoque apenas do custo variável de produção acabada. Então, são 10.000 unidades vezes R$ 200 de custo variável, 2 milhões. Para dezembro vai ser o mesmo esquema. DRE pelo custeio de absorção. Agora são venda de 14.000 unidades, então a receita é de 8.400.000. O meu CPV, 6.700.000. Da onde eu tirei esse valor? Bom, o meu estoque inicial, que era o meu estoque final do período anterior, 3.500.000. É 3.500.000. O meu CPP, que é o meu custo da produção do período, são os 2.400.000. 2.400.000 mais as 4.000 unidades vezes R$ 200 de custos variáveis. Então, gera 3 milhões. Estoque final, eu não vou ter nada, já que tudo que eu produzi durante os 3 meses, eu vendi até o final de dezembro. Então, 3.500 mais 3.200, 6.700.000. Meu resultado operacional bruto, 1.700.000. As despesas variáveis agora é 5% sobre a receita de 8.400.000, dá 420.000. E minhas despesas fixas permanecem 350.000.
Meu lucro líquido operacional líquido de dezembro foram 930 mil. E estoque final de produtos acabados, zero. Pelo custeio variável, temos a mesma receita de 8 milhões e 400. Os custos variáveis agora são 200 vezes as 14 mil unidades. As despesas variáveis, 5% da receita, 420 mil, me dá uma margem de contribuição de 5 milhões 180. Aqui o custo fixo total é alocado normalmente, então 2 milhões e 400, e despesa fixa de 350 mil também. Me gera um resultado líquido agora positivo de 2 milhões 430 mil. Bom, o que a gente pode fazer aqui também para comparar elas e provar que no final dos 3 períodos ele vai gerar um valor total de lucro igual nas 3, é fazer a soma, 2 milhões 110, do resultado de cada período, aqui ó, ele fecha um valor total de 2 milhões 110 para cada tipo. Isso não, a gente não vai ter diferença, então, no final dos 3 períodos, porque não ficou nada em estoque. Considerando os meses que tivemos diferença, tivemos produto em estoque, então ele gera diferença. Em outubro, então, pelo custeio de absorção, o lucro foi de 140 mil, enquanto pelo custeio variável obteve um prejuízo de 160 mil. Essa diferença ela se dá devido aos custos fixos, já que pelo custeio de absorção, 300 mil dos custos fixos são realocados para estoque de produtos acabados. E no custeio variável, esse valor ele está na demonstração do resultado. Eu fiz uma reconciliação dos resultados aqui. O resultado pelo custeio variável, que era menos 160 mil. Os custos fixos diferidos para estoque do absorção, 300 mil. E a soma dos dois, ele fecha o valor certinho do resultado pelo custeio de absorção, que foi 140 mil. Desculpa. Em novembro, pelo custeio de absorção, o lucro foi de 1 milhão e 40, enquanto pelo custeio variável, ele obteve um prejuízo novamente de 160 mil. Essa diferença ela continua ela se dá novamente referente aos custos fixos. Pelo custeio de absorção, 1 milhão e 200 dos custos fixos eles são realocados para estoque de produtos acabados. No custeio variável, este valor está na demonstração do resultado. Então, aqui eu tenho na reconciliação o resultado pelo custeio variável, que é menos 160 mil. E aqui nos custos diferidos para estoque, eu tenho o valor total do custo do período de novembro, do absorção, menos o custo do variável, e eu diminuí também do que já tinha sido realocado no mês anterior. Então, fica 1 milhão e 200. E daí, fazendo a soma aqui, dá exatamente a diferença de 1 milhão e 40, que é o resultado pelo custeio por absorção. Já em dezembro, pelo custeio de absorção, o lucro foi de 930 mil, enquanto o custeio por variável deu 2 milhões 430. Essa diferença ela se dá devido aos custos fixos, mas agora de uma forma diferente. Pelo custeio de absorção, os custos fixos eles estavam em estoque e agora foram demonstrados na DRE. Já no custeio variável, esse valor ele está na demonstração do resultado nos períodos anteriores. Então, aqui temos o lucro pelo resultado do custeio variável, que é 2 milhões 430. Aqui nós temos, deixa eu até alterar, porque aqui vai ser menos agora. Aqui nós temos os custos fixos que foram diferidos agora para a DRE, no caso. Então, eles saíram do estoque e foram para a DRE, 1 milhão e 500. E temos, então, o resultado, que é a diferença dos dois, que dá o resultado pelo custeio de absorção, 930 mil. Agora vamos para a questão 17.4. Essa questão, ela dava bastante dados e ela passava o rateio de cada custo, por exemplo. Então, os dados que ela passou, primeiramente, são 3 unidades produzidas, 3 produtos.
preço unitário de cada um, 270, 350, 500. A produção de cada um e venda, e venda de cada produto. No final, né, no total, ele produziu 100 mil unidades e vendeu 74 mil. Aqui eu já coloquei o valor da receita de vendas, que ele também dá no último dado, como 25 milhões e 100. A quantidade de horas de mão de obra, horas humanas, no caso, né, hora homem, né? A quantidade total de horas máquina, as horas máquinas unitárias, desculpa, que é o total de horas humanas, horas homem no total, são 160 mil horas. Aqui ele passa as horas máquinas, que são 5,85. Então, o total de horas máquinas, 150 mil. O que ele passa referente à matéria-prima é que a matéria-prima ela é rateada conforme a produção. Então, ele passou um valor total de matéria-prima 7 mil. Então, para cada produto, a gente vai multiplicar, a gente vai dividir o valor total da matéria-prima, que são, desculpa, os 7 milhões, né? Não 7 mil, 7 milhões, dividido por 50 mil unidades, por exemplo, por 100 mil unidades produzidas, vezes a quantidade de cada item. Então, 100 mil é o total de produção, então, vezes a produção de 50 mil do item. Então, vai ser 50 mil ali. Aqui vamos multiplicar por 30 mil, que é do Y. E aqui vamos multiplicar por 20 mil, desculpa, que é do Z. A energia elétrica ela é rateada conforme as horas máquina. Então, a gente vai dividir o valor dos 790 mil de energia pelo total de horas máquina, 150 mil, e multiplicar pelo total de hora máquina do produto. A gente faz a mesma coisa para os 3 produtos. A gente pode ver que o total aqui embaixo está fechando, tá? A mão de obra ela é rateada para o total de horas homem. Então, a gente vai ter também o valor total de 6 milhões de mão de obra, dividido pelas 160 mil horas homem, vezes as 50 mil horas homem do produto X. E assim consecutivamente para os demais dados, para os demais produtos Y e Z. A supervisão, no caso aqui é a supervisão de produção, ela também é rateada referente às horas homem. Então, total da produção, 2.880.000, dividido pelo total de horas homem, 160 mil, vezes a quantidade de horas homem por produto. O aluguel, ele é rateado também referente às horas homem. Então, 600 mil é o valor total, dividido por 160 mil horas homem, vezes a quantidade de horas por produto. O supervisor de almoxarifado e os custeios indiretos, eles são rateados conforme, deixa eu puxar aqui para o ladinho, conforme a produção. Então, eu vou dividir os 1.440.000 de supervisão de almoxarifado pela quantidade total produzida, vezes a quantidade de produção de cada produto. E os custeios indiretos é a mesma coisa. Vou estar dividindo aqui também no custeio indireto, tenho todos os custos ali referente à manutenção, aos lubrificantes, todos os custos que estavam no questionário, que ele não tinha juntado, digamos, tá aqui, são 1.490.000. Então, aqui a gente também vai estar dividindo pelo valor total. Opa, desculpa, agora não é pelo total de produção, desculpa que eu comentei errado antes. É sobre o total das horas máquina. Então, são 150 mil horas máquina, eu divido pelos 150 mil e multiplico para cada horas máquina por produto. Bom, agora que a gente tem todos os custos, até deixa eu passar aqui. Eu fiz no caderno. Eu achei que eu tinha colocado fórmula aqui
referente às... Aqui eu fiz as horas mão de obra total, né? Então, ela era baseada referente à produção nas horas. Então, a gente multiplica a quantidade de horas por unidade vezes a quantidade produzida, para a gente saber quantas horas foi levado. Então, aqui era 50.000 horas, aqui 60.000 horas, aqui 50.000 horas. As horas máquinas também é referente à produção. Então, aqui dizia que a cada 0,6 horas eu produzia uma unidade. Então, eu vou estar multiplicando 0,6 vezes 50.000, que me dá 30.000. Aqui me dá 45.000 e aqui 75.000, gerando um total de 150.000. Só para explicar de onde saíram esses valores também, tá? Bom, a questão ela também pedia a DRE pelo custeio de absorção e a DRE pelo custeio variável. Aqui o que a gente tem? Eu fiz lado a lado e um total por causa das despesas fixas que elas não tinham rateio, tá? Se ela tivesse uma forma de rateio na questão, eu estaria rateando ela entre os produtos aqui. Mas como não teve, então por isso que eu fiz essa tabela total aqui atrás, para a gente ter o valor sem rateio das despesas fixas. Então vamos começar a receita de vendas, como eu já calculei aqui, referente aos produtos vendidos, né? A venda unitária de cada item e a quantidade vendida. Então, eu tenho produto X 10.800.000, Y 6.300 e Z 8 milhões. Eu vou fazer primeiro o produto X para não ficar tão confuso, até no resultado operacional bruto. Então, aqui, produto X, uma receita bruta de vendas de 10.800.000. O meu CPV, ele vai ser composto por estes itens todos. Estes itens, esses valores, eles estão todos aqui. Foram todos calculados anteriormente. A única diferença é que aqui foi calculado o valor total e não o valor unitário das vendas, que é como é calculado na absorção. Então, o que eu tenho? O valor total de mão de obra dividido pela produção vezes a unidade vendida. E assim eu fiz com todos os custos, tá? Dividi todos os custos pela produção do período vezes a quantidade vendida no período. Então, o meu CPV total do produto X é 6.110.800.000. E o meu resultado operacional bruto, 4.189.200. O meu produto X, a receita é de 6.300.000. O meu CPV deu 4.062.600. Aqui é o mesmo caso. A única diferença é que agora eu dividi pelas 30.000 unidades produzidas do produto Y vezes as 18.000 unidades vendidas do Y. Assim eu fiz com todos os custos. E eu cheguei num resultado operacional bruto de 2.237.400. A mesma coisa eu fiz aqui no produto Z. Receita de vendas 8 milhões, custo do produto vendido 4.632.400. Aqui eu peguei então o valor de cada custo, dividi por 20.000 unidades produzidas e multipliquei pelas 16 vendidas. O meu resultado operacional bruto deste período e deste produto, do produto Z, é 3.367.600. O valor total aqui, então, de receita de vendas deu 25.100. O total de despesas, de custos do produto vendido, 14.805.800. E o meu lucro bruto, 10.294.200. Aqui, eu tenho todas as despesas, eu não tô com a questão aberta agora para estar mostrando, tá? Mas eu tô com todas as despesas, despesa financeira, despesas administrativas e despesas de vendas, somou um valor total de R$ 8.300.000. Então, o lucro operacional bruto antes do imposto de renda são os 10.294.200 menos os 8.300.000.
que me dá um total de 1.994.200. A provisão do imposto de renda, segundo o enunciado da questão, era de 30%. 30% de 1.994.200 dá 598.260, o que me gera um lucro líquido de 1.395.940. Aqui eu já calculei também o estoque final de produção acabada do absorção, que são, aqui no caso, a diferença, né? O que não foi, no caso, vendido. Eu tenho o valor total aqui. Aqui eu tenho o valor total da venda, do custo do período. E aqui eu diminuo pelo custo total que já foi para DRE, ou seja, que já foi vendido. Então, vai me dar um valor de 5.394.200. Agora, vamos para DRE pelo custeio variável. A gente vai ver que vai ficar diferente, já que de todas as unidades vendidas, das 100 mil unidades, foi vendido apenas, das 100 mil unidades produzidas, foi vendido apenas 74 mil. Então, ele vai permanecer com o estoque. Então, aqui a gente tem, deixa eu só puxar aqui para o ladinho. Aqui a gente vai ter também, começando pelo produto X, a receita de vendas, 10.800.000, que eu coloquei o custo variável de produção, 2.800.000. Para mim, o custo variável de produção é apenas a matéria-prima, tá? Porque os demais custos eu considero como fixo. A energia ela vai variar, sim, de acordo com a quantidade produzida, mas mesmo se eu não produzir no mês, eu vou estar pagando energia elétrica, então para mim isso é um custo fixo. Mão de obra também, eu pago sempre, supervisão também, aluguel todo mês, supervisão do almoxarifado também, e os custos indiretos também. Oi. Então, os 10.800.000 menos os 2.800.000 vai me gerar uma margem de contribuição do produto X de 8 milhões. Os custos fixos de produção, aqui neste caso, eu fiz a soma de todos os custos que não foram, que são fixos, né? Então, a energia, a mão de obra, a supervisão, o aluguel, a supervisão do almoxarifado e os custos indiretos. Para o produto Y, a receita ela permanece a mesma, 6.300.000, e o custo variável também, aqui vai ser apenas a matéria-prima, 1.260.000. Aqui também não é o produto, o custo total. Eu vou dividir ele pela quantidade produzida e multiplicar pela quantidade vendida. A minha margem de contribuição no produto Y, 5.040.000. Custo fixo da produção do período, que são todos os outros custos, ele vai gerar um valor total. Aqui não tem a diferenciação entre o valor, entre a venda. Aqui é o valor total do período mesmo. Então, os 237 mil. Então, eu não vou estar dividindo pela quantidade produzida e multiplicando pela quantidade vendida. É apenas o valor total de custos. Produto Z, minha receita é de 8 milhões. Meu custo variável, que é a mão de obra direta, 1.120.000, vai me dar uma margem de contribuição de 6.880.000. Aqui tem o custo de produção também, que é o custo total do período, dos demais custos, que vai gerar um valor de 4.390.500. Então, aqui eu coloquei no valor total a receita líquida 25.100.000, o custo variável da produção total 5.180.000, me dá uma margem de contribuição total de 19.920. Valor total dos custos de produção, 13.200.000. E as despesas fixas de produção, 8.100.000. Então, resultado antes da receita financeira de 1.130.000 negativo. Menos ainda as despesas financeiras, 200.000, vai me dar um prejuízo líquido de 1.580.000. O estoque final de produção acabada pelo sistema variável também vai ser apenas a matéria-prima. Então, dos 7 milhões de matéria-prima, 5.180.000 já foram vendidas.
Então, vai ficar em estoque apenas 1.820.000. E que eu fiz a reconciliação dos resultados. O resultado por custeio variável deu menos 1.500.080, mais os custos diferidos para estoque, que são os 5.394.200, menos 1.820.000, dá os 3.574.200, vai me gerar um resultado que é o resultado do custeio por absorção, 1.994.200. Essa é a primeira questão do exame de suficiência do Conselho Federal, CFC, de 2017, da terceira edição. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relativas à produção no mês de julho de 2017. Estoque inicial de produtos em elaboração, 25.000. Estoque final de produtos em elaboração, 10.000. Matéria-prima consumida, 90.000. Mão de obra direta, 26.000. Custos indiretos, 19.000. Considerando-se apenas as informações representadas e utilizando-se o custeio por absorção, o custo dos produtos acabados em julho de 2017 é de... Bom, aqui eu assinalei a questão de 150.000. Cálculo, primeiro a gente calcula o CPP, matéria-prima mais mão de obra, mais os custos gerais de fabricação, que dá um valor, os 90.000 mais 26.000 mais os 19.000, valor total de 135.000. E o segundo passo é calcular o CPA. Então, estoque inicial de produtos acabados, mais o CPP menos... menos o estoque final de produtos acabados. Vai me gerar um valor de 150.000. A segunda questão do exame de suficiência, ela também é do Conselho Federal do CFC, só que essa é de 2019. A companhia Beta fabrica um único tipo de produto e apresentou as seguintes informações em determinado período. Quantidade produzida, 16.000 unidades, custo variável, 200.000, custo fixo, 120.000, despesas variáveis, 70.000, despesas fixas, 30.000, quantidade vendida, 11.000 unidades e preço de venda, 35. De acordo com as informações anteriores e considerando o custeio por absorção, assinale a alternativa correspondente ao resultado bruto e ao resultado líquido do período, respectivamente. Aqui eu assinalei 160.000 de resultado bruto e 65.000 de resultado líquido. Vamos para a DRE. Bom, aqui tem a descrição, a quantidade produzida, quantidade vendida, nossa receita de vendas, 35.000 vezes as 11.000 unidades vendidas, dá 385.000. O custo do período, custo do produto vendido, são os custos fixos e variáveis. Custo fixo vai ser os 120.000 dividido pelas 16.000 unidades produzidas, vezes as 11.000 unidades. Os variáveis, 200.000 dividido por 16.000 vezes 11.000 vendidos. Então, vai me dar um resultado operacional bruto de 165.000. As despesas administrativas de venda, fixas e variáveis. Então, são 30.000 mais 70.000, dá 100.000 de despesas administrativas e de vendas. 165.000 menos 100.000, 65.000. E a última questão do trabalho é uma questão do ENAD. Então, essa é do ano de 2018. Uma empresa apresentou os seus relatórios financeiros em dezembro de 2017 os seguintes dados: unidades produzidas 9.000, vendidas 8.000, preço de venda R$ 23, matéria-prima consumida R$ 4 por unidade, mão de obra direta 1,25 por hora, cada unidade consome 2 horas, então 2,50 por unidade, custo indireto 0,50 por unidade, custos indiretos fixos, 46.080. Despesas fixas, 21.000. E imposto sobre a receita, 18.000. A partir dos dados da empresa, o resultado total apurado antes dos tributos sobre o lucro, se aplicado o custeio por absorção, será de... Assinalei a questão B, 32.920. Vamos para a DRE. A receita bruta, 184.000. Eu já tenho os dados aqui do lado. A dedução da receita é 18% sobre o valor da receita. Receita líquida de vendas fica 150.880. CPV são os custos fixos e variáveis. Custo fixo,
46.080 dividido por 9.000 produzido, vezes 8.000 vendido. Custos variáveis, os 32.000, que é referente às 8.000 unidades vendidas de R$4. 20.000, referente às 2,50 vezes as 8.000 unidades. E 50 centavos de custo indireto, referente às 8.000 unidades. Então, 56.000 de custo variável. O resultado operacional bruto fica 53.920. As despesas fixas é o valor total da despesa, que é 21.000. O meu resultado, então, antes dos tributos, 32.920.